Olá, estudantes. Eu sou o professor César Mangolin. Vamos avançar aqui nossos estudos sobre antropologia. Na semana passada, foi o nosso primeiro encontro, né, do primeiro aí de quatro encontros, e, e eu insisti ali com vocês sobre na apresentação ainda, né, do objeto da antropologia, do tema da cultura, né, é um tema central para os estudos antropológicos, né, e outros temas ali envolvendo a importância, né, enfim, como alguns conceitos fundamentais, aí o olhar antropológico pode nos ajudar a pensar a nossa realidade, pensar as outras culturas, ao mesmo tempo que pode expandir nossos horizontes aqui em termos de compreensão, né, do nosso mundo, mas também facilitar a organização da nossa vida, a nossa intervenção, né, no local de trabalho. O, eu queria nessa ainda né, dentro desse espírito que a gente insistisse mais sobre essa coisa que a antropologia estuda, que é o humano, né? Quer dizer, a ideia de estudar o humano. Então, uma ciência social que tem como foco o humano, né? A nossa espécie. E tendo a nossa espécie como foco, né, vai estudar o que nós chamamos de cultura. Então, por que exatamente isso, né? De que maneira a gente deve entender isso? Ah, a gente tem nas aulas em vídeo já uma discussão dessa, no material escrito, né? Mas é sempre bom a gente ir avançando aqui em algumas coisas para podermos refletir isso melhor. Então, vamos pensar assim, a nossa espécie ela possui características muito próprias, óbvio, né? Todas as espécies animais, aliás, todas as espécies, né? Enfim, as vegetais também, por aí vai, elas se distinguem porque possuem características muito próprias. Quais seriam essas características muito próprias, né, que distinguem a nossa espécie das demais espécies? O, há, sem dúvida, né, especificidades orgânicas, né? Então, nós temos a constituição do nosso corpo, né? Todo, né? Por dentro, por fora, enfim, né? Possui características que nos identificam, né? Como sendo da espécie humana e não de outra espécie, ainda que muito próximos, né? De outros animais da ordem dos primatas, né? Mas nós temos características, né, que nos permitem distinguir dentro da ordem dos primatas, né, essas espécies todas. Então, existe uma espécie humana, não existem raças humanas distintas, muito menos superiores, inferiores, né, essas loucuras todas, mas nós temos uma única raça, uma única espécie, que é a espécie humana, né, e que possui etnicamente, né, grupos com algumas características, né, distintas, mas dentro do que a gente chama de espécie humana, né, a tonalidade da pele, a, uma, a estatura média, né, maior ou menor, a forma, enfim, outras características fenotípicas, né, o olho, o cabelo, o nariz, a boca, enfim, né, essas coisas que são variações, né, que ocorrem dentro da própria espécie, mas que não alteram em coisa alguma a nossa espécie como um conjunto. Então, é claro que organicamente nós temos especificidades, né? Ah, uma dessas duas, né, a gente pode chamar a atenção, que vai nos facilitar a vida, né, que é o formato das nossas mãos, né, e a nossa capacidade, né, da oposição aqui com o polegar e tal, enfim, esse formato das nossas mãos, né, nos permite a execução de trabalhos com precisão, né?
né? Exige uma maior firmeza, enfim. Imagine as dificuldades que nós teríamos, né, se tivesse um casco, né, igual da, sei lá, né, de uma vaca, né? Não tivesse os dedos, tá? Isso gerar uma dificuldade grande, né? Ou mesmo espécies que têm, né, os dedos, mas eles não são capazes de fazer este movimento. Esse é um detalhe orgânico que faz uma diferença muito grande. Outro detalhe orgânico que faz uma diferença muito grande é a existência do nosso aparelho fonador. O aparelho fonador vai envolver o processo todo, né? Capaz, né, de ele tem um defeitinho que é o da gente não conseguir engolir quando nós estamos respirando. Outras espécies são capazes de fazer isso. Se a gente fizer isso, no geral, nós nos engasgamos, né? Então, assim, é necessário que né, as coisas funcionem cada uma a seu tempo. Mas esse aparelho fonador, ele nos dá a capacidade de emitir sons, né? E de elaborar sons, enfim, que vai se tornar algo bastante importante depois quando nós desenvolvemos a linguagem, né? E um outro elemento importante é que nós temos um cérebro, a nossa espécie, né, tem um cérebro que na proporção aí, né, do corpo, na proporção, né, em relação ao corpo, ele é bastante avantajado. Só que essas distinções orgânicas, elas não resolvem o que é o humano, né? Assim, ó, né? Organicamente, o humano se valeu disso aqui. A nossa espécie tem algo mais interessante, que é o fato de que o que nós chamamos de humano propriamente, ele é produzido, né? E não nascido assim. De que maneira a gente pode explicar isso, né? Nós somos um produto do processo evolutivo, assim como as demais espécies todas. Esse processo evolutivo, ele não segue uma ordem assim de do pior para o melhor, né? Não se trata disso, né? Então nós não somos assim, a última coisa do processo evolutivo e a mais perfeita. Não é isso mesmo, né? Embora tenha gente que diga isso. O processo evolutivo não para nunca, ele continua, né? E quando a gente fala desses processos evolutivos e das mudanças que podem ocorrer nas espécies, enfim, inclusive o surgimento de novas espécies, a gente está falando de milhares e milhões de anos, né? Não é nada que ocorra de uma geração para outra, né? Ou entre poucas gerações. Ah, nós somos produto do processo evolutivo, sem dúvida. As coincidências todas, vamos chamar assim, né? O fato de incidirem, né, sobre esta espécie, né, esse processo evolutivo, essas características orgânicas, permite com que, né, no processo de vida, por conta dessas características orgânicas, a nossa espécie comece a desenvolver uma capacidade que as demais espécies não possuem. E que capacidade é essa? É a capacidade de uma intervenção criativa no meio. Portanto, nós transformamos o meio por conta da necessidade da sobrevivência, né? Precisamos de alimentos, precisamos nos abrigar, precisamos, né? A nossa espécie ela começa a transformar o meio, liberando completamente, né, as mãos aqui, né, as nossas patas dianteiras, e nós começamos a transformar o meio e fazer isso criativamente. E há uma sinergia, quer dizer, né, há um desenvolvimento mútuo que ocorre ao mesmo tempo entre a nossa capacidade de intervenção no meio e a nossa capacidade cerebral. No processo de vida, a nossa espécie também já desenvolve
essa característica da vida gregária, né? De viver em bando, por razões diversas. Essa vida em bando e essa intervenção inteligente no meio, e veja, quando eu digo inteligente, não quer dizer que ela seja boa sempre necessariamente, né? Você pode usar a inteligência para fazer coisas horríveis. Então, não tem nenhum juízo de valor, né? Mas essa nossa intervenção criativa no meio, né, inteligente, quer dizer, nós fazemos coisas e podemos fazer, aprimorar essas coisas e fazer coisas diferentes e tal, não como outras espécies animais que vão fazer exatamente a mesma coisa sempre, não é isso? A vida em bando e essa nossa capacidade vai começar a desenvolver na nossa espécie a necessidade de estabelecer comunicação. Essa comunicação que lá primariamente, né, deve ter sido através de algum grunhido, do apontar, né, do gestual e coisa assim, e que depois vai começar a ganhar a elaboração de sons para se referir a determinadas coisas, né? Então, nós vamos estabelecendo ali em comum, né? Esse som que está emitido aqui se refere a esta coisa aqui, e assim vai, assim sucessivamente. E aí nós desenvolvemos a linguagem. Então, a linguagem, ela não é, né? Eu falava lá do aparelho fonador. A linguagem, o aparelho fonador não existe para que a gente desenvolva a linguagem. O processo é o contrário, né? Quer dizer, a nossa espécie desenvolve a linguagem porque nossa espécie aparece, né, como resultado do processo evolutivo com esse aparelho fonador, né? Então, isso nos dá, né, isso potencializa, né, o desenvolvimento da linguagem, né? Então, a vida gregária desenvolve a linguagem como uma criação também da nossa espécie, né? Portanto, o que nós chamamos de humano propriamente, ele não é o orgânico só, né? Há um processo, né, para essa nova espécie, os nossos parentes mais antigos ali, há um dado processo histórico que vai nos dar o que nós chamamos de humano já como produto de uma vida social, já como produto da vida gregária, como produto de uma cultura, né? Como nós definimos cultura para a antropologia na semana passada e nos nossos materiais aí. Então, o humano é isso, né? E vejam, a nossa espécie não só consegue, né, transformar o meio criativamente, desenvolver a linguagem, né, estabelecer a vida gregária, e também começar a estabelecer, né, regras mínimas ali para a vida social, enfim. E depois isso passa, né, e passa e continuamos a passar por problemas diversos quanto a isso, né? Insisto, ao dizer que nossa espécie faz isso tudo, eu não estou fazendo juízo de valor, né? Isso é sempre muito bom. Não, às vezes a gente usa isso tudo para fazer coisas muito ruins, né? Eu acho que ninguém aqui imagina que pulverizar uma cidade inteira com uma bomba, né, em 2 minutos, seja algo interessante em qualquer momento e por qualquer razão, né? Portanto, e é produto do, né, do uso da nossa inteligência, dessa nossa capacidade. Nesse sentido, né? Então, não estou estabelecendo juízos de valor aqui, né? Nem que nós somos terríveis e ruins e etc. por natureza, e nem que nós somos bons e incríveis por natureza. Não somos nada por natureza. Por natureza, nós somente podemos reconhecer como nossa espécie se desenvolve. É isso, né? Existe uma essência humana que faz com que a nossa espécie se comporte desta maneira sempre, em qualquer situação, né? Ah, e isso por quê, né? Esse é o elemento mais importante. Nós seremos sempre produto do nosso meio. O que é o nosso meio? O nosso meio nós nascemos dentro de um grupo social, num determinado tempo, um tempo que possui relações sociais estabelecidas, portanto, nós temos regras, nós temos lugares sociais, nós temos valores e construções as mais diversas,
e formas da divisão social do trabalho e etc. São relações sociais que nos constituem, e a partir dessas relações sociais, nós temos também representações da realidade que não correspondem necessariamente à realidade objetiva. Portanto, representações deformadas da realidade, e de novo, sem juízo de valores, pode ser bom ou ruim, né? Que é o espaço de onde nós retiramos ali as mistificações e tudo que é próprio do universo mítico, religioso, e, enfim, né, artístico e etc, etc, né? Inclusive representações da realidade que dão explicações da realidade, das relações sociais, etc, que não correspondem ao que elas são objetivamente, que esse é o campo próprio do que nós chamamos de ideologia dentro da filosofia, né? Que não é um conjunto de ideias, são representações deformadas da realidade, né? Que dão sentido para o vivido. É isso. Isso tudo faz parte de uma cultura. Quando nós temos esse complexo, né, em movimento, e isso é movimento contínuo e pleno de contradições, nós temos aí a espécie humana. Nós somos produto disso. Isso serve para os nossos antepassados, né, para esses nossos parentes mais antigos. Isso serve também para o nosso tempo. Nós todos e todas, né, somos produtos do nosso meio, do nosso tempo, né? Herdeiros da cultura da nossa espécie até onde, né, chegou aqui para nós, né? Chegaram as informações todas e vamos descobrindo coisas novas aí a cada ano que passa, mas produto do nosso tempo, das nossas relações. Portanto, nós temos uma quantidade gigantesca de valores, de costumes, de tradições, de ritos, de representações da realidade que parecem para nós sempre muito óbvias, e não são óbvias, né? Não são óbvias, né? Se a gente começar a pesquisar ali, né? A refletir sobre, dar um passo atrás, né? Dizer, olha, por que será exatamente que eu acredito nisso, nesses termos assim, né? Qual é a fonte disso? Né? Nós vamos perceber que tem uma porção de coisas, de costumes que nós temos que são simplesmente heranças desse meio, né? Quer dizer, o meio que nos molda, né? Que nos faz ser assim. E a grande vantagem que a nossa espécie tem é que nós somos capazes, né? Ainda que produtos do nosso tempo e do nosso meio, mas nós somos capazes de refletir sobre isso, né? Criticamente. Nós conseguimos construir dentro da linguagem mesmo não só a identificação em comum dos objetos visíveis, sensíveis, né, palpáveis, enfim, mas nós conseguimos também criar termos que nos permite expressar o pensamento abstrato, né? Então, né, de conseguir pensar as coisas e dar nome para as coisas, coisas que nós não podemos ver, né, mas que nós sabemos que existem, né? Essa nossa capacidade nos permite também a crítica, né? Quer dizer, uma análise profunda, né? Sobre os processos todos, inclusive pensar em formas de aprimoramento, né? Não só técnico, mas também de aprimoramento dessas mesmas relações sociais das quais somos produto. Então, nós podemos intervir nisso, né? Tornar essas relações mais razoáveis, né? Torná-las mais, né? Se acreditam que esse é o caso, né? Que me parece razoável, mas torná-las mais amistosas, né? Mais justas e etc. Então, a nossa espécie é produto do meio sempre, e nós somos produto do meio. Então, quando nós falamos da nossa espécie e da história da nossa espécie, e aí de tudo que é de interessante e bom que nós fizemos, e tudo que é de miserável que nós conseguimos produzir, nós estamos falando de nós mesmos, de cada um de nós, né? Ter clareza disso é bastante importante para a gente poder colocar os pés no chão
e pensarmos a nossa realidade não como algo curioso, né, que eu estou aqui analisando a realidade ali, mas eu pensando eu também produto disso, inserido nisso, e portanto, isso exige sempre um esforço bastante grande para que a gente possa fazer a análise das condições objetivas da melhor maneira possível. Aí os estudos são fundamentais para isso. A gente não faz isso por impressão, por opinião, né? Quando a gente começa a dar opinião e tirar da cabeça ali, né, as coisas, pense assim, por mais brilhante que pareça, né, algo que brotou ali na sua cabeça num dado momento, né, diante de alguma coisa, de algum problema, sem que você tenha tido o tempo necessário para estudar isso mais a fundo, isso não é nenhuma manifestação de sua mente brilhante, né? Isso é uma coisa que já foi enfiada na sua cabeça ali pelo nosso próprio meio, né? Conseguir identificar isso é bastante importante, né? Daí que os estudos, a gente estudar bastante até onde a ciência avançou, né, em campos diversos, estudar bastante a nossa história, né? Isso tudo é bastante importante para que a gente não caia nessas armadilhas da vaidade. Mas é isso, né? Então, bastante reflexão e bastante estudo para quem pretende falar algo sobre o nosso mundo com alguma propriedade, né? Isso é fundamental, né? Gente fazendo e falando misérias pelos cotovelos e conquistando até muitos seguidores com isso, a gente já tem aos montes, né? Mas isso tudo passa, né? Precisamos de coisas que tenham mais solidez, né? Para que também tenham mais tempo de efetividade, né? De duração. Bom, era isso. Até a próxima. Meu abraço para vocês. Tchau, tchau.